Porque às vezes você não tem muita segurança, né, de dar o primeiro passo. Não sei se você sente isso também, de repente ficar meio insegura, do tipo, com certeza, né? Vou, não vou. Eu sei que você trabalhou muito tempo em empresa privada. Então, eu queria te perguntar o que você acha mais desafiador agora na sua vida de empreendedora? Porque, né, obviamente existe uma diferença. Na empresa privada, você tem os horários mais certinhos, regrados, né, das 8 às 18, Eu sei que isso também é uma coisa que é mais flexível, que a gente já conversou sobre isso, mas eu queria saber, assim, o que é mais desafiador pra você agora nessa vida de empreendedora? Eu diria que o mais desafiador é a organização. Você tem que ser muito mais organizada do que no corporativo, porque no corporativo, bem ou mal, você tem um fluxo, né, que você segue. Você tem as regras da empresa, você tem todo um cronograma a seguir. Quando você empreende, não, é você que faz essa rotina. Então, com filhos em casa e empreender, você tem que conciliar tudo isso de uma maneira que te atenda e atenda a sua empresa. Então, para falar com o fornecedor, o melhor horário, que seu filho não esteja lá fazendo barulho, então eu tento aproveitar quando eles estão na escola. Quando eu faço a parte de processos criativos, eu também tento aproveitar quando eles não estão em casa para não me atrapalhar, esse tipo de coisa. Eu diria que é o pior. E também um outro desafio grande é ter tempo para mim. Então, assim, quando você empreende, você não pode esquecer que você é uma pessoa que tem necessidades. E no nosso caso, mães, que ainda a gente tem que atender o tempo todo demanda de filho. Então, assim, cadê o nosso tempo, né? Cadê o tempo que você tem para ler o seu livro, para tomar o seu chá, para tomar o seu café? Com certeza, assim, eu diria que para não surtar, exatamente. Eu acho que o maior desafio, e até para quem está no corporativo, né, você deve viver algo muito parecido, né? Como é que você organiza o seu tempo? Quando você chega em casa, você tem toda a sua demanda ainda com o Wiki, fazendo todas as coisas. É muito louco, assim, porque, tipo, você tem que conciliar, levar ele na escola, fazer suas coisas do trabalho, tirar leite, ir pro trabalho, né? E você tira leite no trabalho, no meu caso, eu tiro leite no trabalho, aí volta pra pegá-lo, aí tem que dar janta, aí tomar banho, e ainda brincar com ele, né? Porque, tipo, também você fica o dia inteiro, você tá trabalhando no corporativo, você volta pra casa, ele ainda dorme cedo. Então, assim, eu tenho que aproveitar o pouco tempo que tem pra conseguir ficar com ele. Então, às vezes você chega cansado, morto, você teve um dia do cão, e aí você ainda tem que ter forças pra continuar. Eu diria, então, que é um desafio, na verdade, pra vida a gente ter tempo pra gente, né? Independente se você empreende ou não, né? O tempo que a gente tem pra gente é algo que... E é muito louco, porque eu não sei se isso acontecia com você também. Depois que ele dorme, óbvio, acaba tendo um tempo pra mim, né? Até que ele chore pra próxima mamada. Mas tem hora que você quer vegetar, né? Tipo, eu vou fazer você pensa na sua cabeça, nossa, a hora que ele dormir eu vou fazer 1000 coisas. Eu vou tudo que tá anotar tudo que tá atraso. Eu vou anotar não sei o quê. Eu tenho que arrumar não sei o quê, armário, blá, 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 blá. Aí você coloca ele pra dormir, você senta no sofá, você fala, nossa, eu não quero fazer nada, eu quero vegetar, eu vou vegetar. Tipo, às vezes eu me pegava parada, sem mexer em celular, sem olhar na TV, nada. Só assim, tipo, olhando pra parede, pensando em tudo que eu precisaria fazer e que eu não tô fazendo. E assim, pensando, tá tudo bem, não vou fazer agora. Então, mas você entende também que é rico esses momentos. Sim. É um tempo pra você não fazer nada. Sim, tipo, porque isso também é importante, né? A nossa vida é tão cheia de coisas, e quando você empreende, você tem tantas funções, e quando você também trabalha no corporativo, você tem tantas demandas, que às vezes só vegetar já é uma apropriação do que você é. Sim. Então você precisa estar ali respirando. Basicamente respirando. Porque tem hora que eu falo, gente, não. E dê valor a isso, porque isso é uma parte importante do processo, com certeza. Também acho. E você estava falando das redes de apoio e muitas feiras que você faz, que você conversou em relação a isso, que tem um grupo de WhatsApp, sei lá. Sites que a gente já assistiu de coisas em relação à ajuda na maternidade, assim, a rede de apoio, a pedir ajuda, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui, que agora eu sei colocar um negocinho aqui em cima. E aí aparece o nome do vídeo. Essas redes de apoio, a gente comentou inclusive das feiras itinerantes. Eu participei de 2 que eles focam principalmente em empreendedorismo materno. Então são todos os expositores mulheres e com propostas super legais, assim, com produtos e ideias super legais, e mães. E isso tem crescido cada vez mais em São Paulo, assim. O pessoal tem dado muita ênfase no empreendedorismo materno, não só em resposta ao que a gente vive
sobrevive hoje economicamente, ou aqueles dados que a gente comentou sobre os 2 anos, depois que volta a trabalhar. Mas eu acho que também existe uma questão da mulherada hoje em dia querer adequar os seus horários aos horários da família e ao que serve dentro de casa. Eu acho que isso também é super importante, porque vale a pena. Porque tem gente que volta da licença maternidade e muitas delas são mandadas embora e algumas das mães não se encaixam de volta, né, ao mercado de trabalho e caem nisso, né, querer se adequar ao tempo do filho, né. Sim, porque vê como isso é rico, né, e é lógico, a gente também não pode esquecer de citar que isso é um privilégio de uma parte da população. Não é todo mundo que pode simplesmente ter uma ideia e falar, eu acho que eu vou empreender num negócio. Tem gente que acabou a licença, tem que ir lá das 8 às 6, né, fazer o batidão de todo dia. Mas eu acho bacana esse movimento de se questionar. Quando você volta da licença maternidade, se questionar do tipo, é isso mesmo? Será que aquilo que eu trato como hobby não pode ser o meu ganha-pão? Sim. Não é? Tipo, será que aquela minha ideia não pode me servir pra sustentar a minha casa, pra sustentar a minha família? Eu acho que só pensar nisso já é um movimento muito positivo da mulherada que volta da licença maternidade. E essas redes de apoio, eu acho que elas entram aí justamente pra dar sustentação a essa ideia. Porque às vezes você não tem muita segurança, né, de dar o primeiro passo. Não sei se você sente isso também, de repente ficar meio insegura, do tipo, com certeza, né? Vou, não vou. Mas aí você procura essas redes de apoio e você enxerga que você não tá sozinha nesse barco. Tem muita gente que já fez isso e que deu certo, e muita gente que fez também não deu certo, mas assim, você pelo menos tem o apoio daqueles 5 minutos de loucura, né? Que você vai lá e não, vou fazer e pronto. Porque, tipo, se eu me entregar e focar, pode ser que realmente dê certo. Sim, né? E essas redes ajudam não só nessa coragem, que às vezes nos falta, né? De, putz, será que eu vou ou não vou? Mas ajudam, inclusive, na parte financeira de uma empresa que você pensa em abrir, da parte administrativa, como você lida com os números, como que você faz, enfim, margem e todas essas coisas, elas dão esse apoio. Também dão apoio na parte criativa, também dão apoio na parte burocrática de como abrir, se você pensa em abrir, fazer registro de marca, essas coisas. Então, assim, você tem um pacote completo de um bando de gente que apoia a sua ideia. Isso eu acho bem legal. Isso foi uma coisa que me ajudou muito quando eu abri a de Bloom. Foi buscar nessas redes de apoio a estrutura que eu precisava para organizar um pouco a cabeça, sabe? Antes de começar. E fazendo um link nisso e até pra gente finalizar o vídeo, o que você diria pra essas mães que querem abrir o próprio negócio? Eu acho que eu começaria dizendo, acredite no teu sonho. Não trate como um sonho, porque a gente fala sonho, a gente pensa em algo tão distante, né? Que às vezes que é um sonho, você não sabe se vai realizar ou não, né? Então não, sonho não. Eu acho que eu mudaria isso. Eu acho assim, trate aquele seu hobby, aquilo que você faz bem, com carinho. E comece a olhar pra ele com um olhar mais profissional. Do tipo, o que eu posso fazer pra estruturar, pra pegar esse meu hobby e transformar isso em renda pra mim? Então, eu acho que eu diria, primeiro, o seu hobby não precisa ser um hobby, né? Não é uma coisa de, é um hobby. Você pode olhar pra ele com um pouco mais de cuidado. E tão importante quanto isso, busque apoio. Busque pessoas, escute pessoas que passaram por isso pra você sentir coragem, entendeu? Pra você dar o primeiro passo. Eu acho que são as minhas 2 principais dicas. E eu, na verdade, eu queria falar uma coisa antes de encerrar o vídeo, que é em relação pra empresas. Prestem mais atenção em relação à licença paternidade, porque a gente tá falando muito de licença maternidade, mas a gente não pode esquecer da licença paternidade, porque assim, eu tive o privilégio de trabalhar numa empresa, meu marido trabalha na mesma empresa, que deu 20 dias de licença paternidade, que o normal são 5 dias, eu sei que hoje em dia eles estão discutindo pra rever essas coisas de lei maternidade e paternidade, tá em votação, mas assim, 5 dias, se você for pensar, é muito pouco, né? Inclusive, se você teve o filho na sexta-feira, né? Perdeu vários dias. 20 dias pra mim foi realmente muito importante. Eu acho que é mais importante até pra mãe do que pro próprio filho, né? Meu marido ficou 20 dias, ele até trabalhou, né? Assim, da maneira que ele conseguia, porque a gente tem um bar também, então não tem como parar totalmente. Então, esse tempo que ele ficou aqui em casa, o que acontecia? Tem coisas que só a mãe pode fazer, não tem muito o que fazer. Então, amamentar é só a mãe que pode fazer. De madrugada, a gente acordou que eu dava mamar e ele colocaria pra rotar. Só que daí, no passado um tempo, eu
comecei a perceber que era muito mais fácil, como meu filho tava dormindo comigo, era muito mais fácil eu pegá-lo, dar uma mamar, já colocava ele pra arrotar sentado, ele arrotava e colocava ele pra dormir. Só que em contrapartida, de manhãzinha, quando ele despertava às 7 da manhã, e normalmente ele tava mamando de 2 em 2 horas, meu marido pegava meu filho, levava pra sala e eu conseguia dormir essas 2 horas, entendeu? Que Porque bem, essa sim. fase de começo, você fica totalmente louca, né? Sim. Assim, porque você não tá dormindo direito, é uma criança nova, é uma rotina nova. Então, assim, isso realmente foi muito... Esses pequenos momentos de tranquilidade e sono foram muito importantes. Não, e 2 horas revigora, né? Revigora. E que se meu marido estivesse trabalhando, ele não poderia estar aqui Sim, ficando exato. com meu filho. Ah. Pensem nisso, porque existe uma flexibilidade hoje em dia na lei de você estender esse período, né, pros maridos. E eu acho que isso é realmente muito importante. Acho que o mindset da sociedade tem mudado muito em relação a isso, porque a gente tá com esse movimento grande em relação à rede de apoio, a mães, a maternidade. Então, assim, eu acho que tá na hora das empresas começarem a focar um pouco mais nesse movimento que tem acontecido em relação à licença paternidade. É verdade. E só aproveitando o gancho que você falou desse tempo, o meu marido, ele teve os 5 dias, que era realmente, hoje eu não sei quanto tempo é, mas na época eram 5 dias. São 5 dias ainda. Os meus filhos nasceram todos próximos a final de semana, e assim, os 2 primeiros dias, você está no hospital. Então, não precisa daquela super ajuda, né? Porque tem as enfermeiras e tal. Ou seja, ele ficou 3 dias em casa comigo. Gente, o que é 3 dias? Para uma pessoa que não dorme, que não toma café, que não toma banho direito, não é nada. Sim. Eu senti muita falta de ter uma pessoa ali pra justamente cuidar de mim, né? Que a gente cuida da criança. Mas eu senti muito essa falta e eu acho importantíssimo esse assunto. Eu não sei qual é o impacto pra empresa, eu não sei o que ela ganha ou perde fazendo isso, mas eu acho fundamental pra família o pai ter essa proximidade da mãe e do bebê nos primeiros dias. É muito importante mesmo. Então fica aí, empresas, essa dica. E a gente vai finalizando o nosso vídeo aqui, né, com Sabrina. A Sabrina é mãe de 3, a Sabrina empreende, a Sabrina acorda às 6 da manhã, ela vai na academia, ela faz natação, ela faz comida, ela arruma a casa, ela vai no Ceasa de madrugada. Então, assim, gente, vocês querem empreender? Escutem a Sabrina. Tá? Que é isso. E fala suas redes sociais, eu vou colocar aqui embaixo como eu fiz nos outros vídeos, mas diga mais uma vez suas redes sociais. A minha página no Instagram é de Bloom_Atelier. As feiras que eu participo e toda a minha agenda tá nos destaques do Instagram, então se vocês quiserem um dia conhecer o meu trabalho de perto, está lá. E eu tenho o site também, que é www.debloom.com.br. É isso, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Ai, adorei. Era um pouquinho. Por que você tá aí? Do blá blá blá. Foi. É muito profissional, Voltei. muito profissionalismo, né? Tipo, ai, desculpa, gente, deixa eu... Então. É certeza que você vai pôr isso no final do vídeo, né, Gisele? Nossa, eu te chamei de Gisele, Giovana, gente. Tá tudo bem. Gi, me perdoa, gente, de onde eu tirei Gisele? Giovana com 2 N's ainda. Blá blá blá.